barulho do arroz sendo despejado no lixo ecoava pela cozinha. Dona Maria, de 67 anos, assistia, em silêncio, sua própria filha, Amanda, destruir a única ajuda que ela teria naquele mês. "Prefiro jogar fora do que te dar um grão sequer", disparou Amanda, olhando a mãe idosa com desprezo. O que Amanda não sabia é que aquela velha sacola de feira, escondida há mais de 30 anos no fundo do guarda-roupa, guardava um segredo capaz de fazê-la se ajoelhar aos pés da mulher que tanto desprezava, implorando por perdão, mas talvez fosse tarde demais. Aquele pequeno apartamento no subúrbio de São Paulo guardava histórias que iam muito além das suas paredes descascadas. Dona Maria vivia ali há mais de 40 anos. Foi com muito suor que seu marido, José, conseguiu comprar aquele imóvel, na esperança de garantir um futuro melhor para a filha única do casal. O mesmo apartamento que um dia foi símbolo de conquista. Agora, havia se transformado em sua prisão. Amanda, hoje com 45 anos, não era mais aquela menina de tranças que corria pelos corredores chamando pela mãe. O tempo a transformou. Ela se tornou uma mulher amarga, consumida pela ganância e pelo ressentimento. Desde a morte do pai, há 5 anos, Amanda assumiu o controle total das finanças da família. Até a pequena aposentadoria da mãe, que mal dava para comprar os remédios, estava sob seu domínio. Na cabeça de Amanda, algo também morreu no dia em que José se foi. Ela passou a culpar a mãe pela morte do pai, convencida, ou querendo se convencer, de que Dona Maria não havia cuidado bem dele durante a doença. O que Amanda se recusava a lembrar era que aquela mulher, frágil aos seus olhos, passou noites em claro, vendeu as poucas joias que tinha e até trabalhou como faxineira, escondida, para garantir os tratamentos que o marido tanto precisava. Mas a crueldade começou sutil. Ela guardava a verdade sobre o patrimônio da família. Guardava também os sacrifícios silenciosos e, principalmente, uma herança que Amanda sequer imaginava existir. Era uma bomba relógio que tic-tac, tic-tac, estava ali há 3 décadas, esperando o momento certo para explodir. A vida de Dona Maria nem sempre foi assim. Décadas atrás, ela e José eram proprietários de uma pequena mercearia no bairro. Um negócio próspero, construído com muito trabalho, que permitiu dar à filha, Amanda, a melhor educação possível. Ela estudou nos melhores colégios particulares, fez curso de inglês e se formou em administração em uma universidade renomada. Tudo, absolutamente tudo, graças ao esforço incansável dos pais que viviam atrás do balcão da mercearia. José sempre dizia: "O verdadeiro tesouro da nossa família não está no dinheiro, mas nos valores que deixamos para nossa filha." Mesmo quando o negócio começou a crescer, eles permaneceram humildes. Continuaram morando no mesmo apartamento simples e reinvestindo todo o lucro. Mas Amanda cresceu se sentindo inferior às colegas de classe alta. Tinha vergonha dos pais comerciantes. E foi aí que surgiu o primeiro sinal de que algo não estava certo. Já adulta, Amanda passou a pressionar os pais. "Essa mercearia é antiga demais. Vocês precisam se modernizar", dizia. José resistia. Ele sabia. Aquilo não era só um negócio. Era o legado de uma vida inteira de trabalho honesto. Foi nesse período que veio o golpe mais duro, o diagnóstico de câncer de José. A doença chegou como um soco, e junto dela, os gastos com o tratamento começaram a se acumular. Amanda, que na época já trabalhava em um banco, ofereceu ajuda financeira, mas com uma condição: queria controle total sobre os bens da família. Decepcionado, fragilizado e debilitado pela doença, José acabou cedendo. Mal sabia que, ao fazer isso, estava, sem querer, selando o destino de Dona Maria. Naquele mesmo período, Dona Maria tomou uma decisão silenciosa e muito corajosa. Em uma tarde chuvosa, enquanto José descansava no hospital e Amanda estava no trabalho, ela pegou documentos importantes, escrituras, recibos, e os escondeu dentro de uma simples sacola de feira. Aquela mesma que agora descansava no fundo do guarda-roupa. Aquela era sua última carta na manga. Seu seguro de vida para quando o momento inevitável chegasse.
O pequeno apartamento no terceiro andar guardava memórias em cada canto. Na parede da sala, uma única foto resistia ao tempo. Amanda, ainda criança, sorrindo, com os dentes da frente faltando, abraçada aos pais, em frente à mercearia recém-inaugurada. Era a única lembrança que Amanda não teve coragem de tirar da parede. Talvez porque naquela imagem ainda existia algo de humanidade no seu olhar. Na cozinha, Dona Maria mantinha uma rotina silenciosa. Acordava antes do sol nascer, enquanto ainda podia mexer nas panelas sem ser vigiada. Preparava um café ralo. Amanda controlava até a quantidade de pó de café e se sentava à mesa gasta. A mesma mesa onde anos atrás a família compartilhava refeições e sonhos. Agora, as refeições eram solitárias quando aconteciam. Os vizinhos, claro, começaram a perceber que algo estava errado. Dona Cleide, do 302, tentava visitar sempre que podia, mas Amanda, com seu tom frio, sempre tinha uma desculpa na ponta da língua. Minha mãe está descansando. Hoje não é um bom dia, estamos ocupadas. As visitas foram rareando até cessarem completamente. O isolamento era parte do plano de Amanda. Quanto menos pessoas por perto, menores eram as chances de alguém descobrir a verdade. A única pessoa que ainda conseguia algum tipo de contato era Pedro, o antigo entregador da mercearia. Agora, um senhor de 70 anos, vez ou outra ele conseguia trocar algumas palavras com Dona Maria pela janela da cozinha. Foi através dessas conversas sussurradas, nas manhãs de domingo, quando Amanda dormia até mais tarde, que Pedro trazia notícias do bairro, inclusive sobre a antiga mercearia, o pequeno comércio que José e Dona Maria construíram com tanto amor, havia se transformado em uma franquia de farmácias. Amanda vendeu o ponto assim que assumiu a procuração do pai, sem nem consultar a mãe. O dinheiro da venda, Dona Maria, nunca soube o destino, mas suspeitava que estivesse guardado em alguma conta secreta da filha. O mundo de Amanda era completamente diferente do pequeno apartamento onde mantinha a mãe praticamente prisioneira. Como gerente da agência bancária mais movimentada da região, ela construiu a imagem de uma mulher bem-sucedida, dedicada, profissional e, pasmem, filha exemplar. Seus colegas a admiravam. Frequentemente diziam: "Que linda! Cuida tão bem da mãe idosa." Mal sabiam da verdade obscura por trás daquela fachada impecável. No escritório, Amanda mantinha uma foto de José sobre a mesa. Não por saudade, mas para sustentar a narrativa que ela havia criado. "Meu pai foi meu maior herói", costumava dizer aos clientes, enquanto assinava contratos milionários. Mas o que ninguém sabia era que nas gavetas daquela mesa estavam escondidos documentos que revelavam transações suspeitas, inclusive a venda fraudulenta da antiga mercearia. Em casa, Amanda vivia sozinha, em um apartamento de luxo, num bairro nobre da cidade. Divorciada há 5 anos, não mantinha relacionamentos duradouros. O controle que ela exercia sobre a vida dos outros afastou até seu ex-marido, Ricardo. Ele não suportou sua obsessão por poder e dinheiro. A única pessoa que mantinha contato constante era sua melhor amiga, Clara, coordenadora de uma casa de repouso para idosos. O que Clara não sabia é que, sem querer, era uma peça fundamental nos planos de Amanda. Nas conversas, Clara sempre sugeria: talvez fosse melhor internar sua mãe na casa de repouso. Ela teria todo o cuidado que precisa. O que ela não sabia é que Amanda já havia preparado toda a documentação para a internação compulsória de Dona Maria. Era apenas uma questão de tempo. Mas o que ninguém, absolutamente ninguém suspeitava, é que Dona Maria, em seus momentos de solidão, não estava apenas sobrevivendo, ela estava planejando. Cada gesto de crueldade da filha, cada palavra, cada humilhação, estava sendo cuidadosamente anotada. Em um diário, escondido junto com a velha sacola de feira, aquelas páginas, escritas com letra trêmula nas madrugadas silenciosas, seriam seu testemunho. Quando a verdade finalmente viesse à tona, os dias no apartamento tornaram-se cada vez mais sufocantes. Amanda instalou câmeras de segurança em todos os cômodos, exceto no banheiro, sob a desculpa de monitorar a saúde da mãe.
mas a real intenção era vigiar, controlar, impedir que Dona Maria tivesse acesso a mais comida ou qualquer contato com o mundo exterior. E foi numa manhã particularmente tensa que tudo começou a mudar. O mal-estar de Dona Maria foi inevitável. A falta de alimentação adequada começou a cobrar seu preço. Naquele momento, Pedro, que passava pela rua, ouviu seus gemidos vindos da janela da cozinha. Sem pensar duas vezes, chamou uma ambulância. Quando os paramédicos chegaram, Amanda surgiu do nada, como se tivesse um sexto sentido para qualquer situação que ameaçasse seu controle. Com um sorriso ensaiado e documentos nas mãos, tratou logo de dispensar a emergência. Minha mãe faz isso o tempo todo. É drama. Não precisa. Mas aquele episódio acendeu um alerta em Pedro. Ele começou a enxergar um padrão perturbador. As cortinas sempre fechadas, o emagrecimento visível de Dona Maria e aquelas poucas palavras sussurradas que escapavam pela janela nas manhãs de domingo. Determinado a ajudar, Pedro começou a documentar tudo com o celular. Gravava discretamente suas breves conversas com Dona Maria, além de registrar em fotos o estado cada vez mais precário em que ela vivia. O ápice da tensão veio quando Amanda descobriu que sua mãe havia escondido algumas bolachas no quarto. Sua reação foi desproporcional. Jogou toda a comida da casa no lixo, trancou a geladeira com cadeado e passou a levar apenas uma refeição por dia, em porções minúsculas, como se estivesse alimentando um passarinho. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Dona Maria chorou silenciosamente. Lá de onde estava, ouvia sua própria filha ao telefone, planejando sua internação com Clara, a diretora da casa de repouso. Ela está senil, não tem mais condições de decidir nada sobre a própria vida. As palavras cortaram como facas, mas em vez de destruir, acenderam dentro de Dona Maria uma chama de determinação. Ela sabia, tinha chegado a hora de abrir aquela velha sacola de feira. O plano de Amanda seguia ganhando forma, e mais rápido do que Dona Maria imaginava. Na manhã seguinte, uma assistente social apareceu no apartamento para uma visita de rotina. Amanda, manipuladora, havia feito denúncias falsas. Disse que sua mãe apresentava comportamentos preocupantes, episódios de demência, confusão mental e até tendências autodestrutivas. Sandra, a assistente social, conduziu a entrevista sob o olhar vigilante de Amanda. Dona Maria, embora fisicamente enfraquecida pela falta de alimentação, manteve sua lucidez e dignidade durante toda a conversa. Mas cada resposta sua era sutilmente sabotada pela filha. Viu como ela está confusa? Ontem mesmo tentou cozinhar, às 3 da manhã. Mentia a Amanda, tentando construir uma narrativa de incapacidade. Sandra, porém, não era ingênua. Anos de experiência lidando com casos de abuso contra idosos haviam treinado seu olhar. Ela percebeu os sinais. Notou as marcas do cadeado na geladeira, a ausência de comida nos armários e, principalmente, o medo, estampado nos olhos de Dona Maria. No relatório oficial, redigido posteriormente, Sandra documentou suas suspeitas de maus tratos e deu início a uma investigação silenciosa. Enquanto isso, Pedro seguia sua própria missão. Pela janela da cozinha, continuava registrando discretamente o que podia. Foi assim que, em uma manhã, testemunhou uma cena que apertou seu coração. Amanda jogando no lixo uma sacola cheia de alimentos que uma vizinha solidária havia deixado para Dona Maria. O cerco começava a se fechar, mas não da forma que Amanda imaginava. Sua obsessão por controle a deixava cada vez mais descuidada. Não percebeu os olhares desconfiados dos vizinhos. Não notou as anotações da assistente social. E, acima de tudo, subestimou a força interior de sua própria mãe. Dona Maria, mesmo enfraquecida, carregava dentro de si uma determinação feroz, algo que Amanda jamais seria capaz de compreender. Sozinha em seu quarto, nas madrugadas silenciosas, enquanto a filha dormia, Dona Maria começou a preparar sua vingança. Sabia que a velha sacola de feira seria sua redenção, mas, como seu amado José sempre dizia, tudo tem sua hora certa de amadurecer, e essa hora estava chegando. Enquanto isso,
A investigação conduzida por Sandra começou a revelar algo ainda mais perturbador. O que parecia ser apenas um caso isolado era, na verdade, muito maior. Em sua apuração, Sandra descobriu que Amanda não apenas abusava da própria mãe, mas também tinha um histórico de manipulações financeiras no banco onde trabalhava. Pequenos investidores, especialmente idosos, frequentemente eram induzidos a aplicar suas economias em investimentos de alto risco com documentos aparentemente impecáveis. Clara, a amiga que administrava a casa de repouso, também escondia seus próprios segredos. A instituição, que por fora parecia idônea, tinha um esquema elaborado de apropriação dos bens dos idosos internados. Amanda não havia escolhido aquele lugar por acaso. Fazia parte de um plano muito maior. Um plano que não envolvia apenas o controle sobre a própria mãe, mas também o controle sobre o patrimônio que ela, até aquele momento, ainda não conseguira acessar. Mas Pedro, em suas investigações discretas, descobriu algo ainda mais revelador. Conversando com antigos clientes da mercearia, ele soube que José, antes de adoecer, havia comprado vários terrenos na região, todos registrados em nome de Dona Maria, para garantir seu futuro. E esses terrenos, agora extremamente valorizados devido à expansão da cidade, não apareciam em nenhum documento que Amanda tinha acesso. O círculo de proteção em torno de Dona Maria começava silenciosamente a se formar. Silenciosamente, Sandra, a assistente social, articulava-se com uma promotora do Ministério Público especializada em direitos dos idosos. Paralelamente, Pedro seguia reunindo depoimentos de antigos conhecidos, vizinhos e até mesmo de Ricardo, ex-marido de Amanda. Após ser procurado por Pedro, Ricardo decidiu quebrar o silêncio e compartilhar informações sobre operações financeiras suspeitas que testemunhou durante seu casamento com Amanda. Enquanto tudo isso acontecia do lado de fora, Dona Maria concentrava-se em seu próprio plano de ação. A velha sacola de feira não guardava apenas documentos dos terrenos. Dentro dela, havia também um testamento holográfico escrito por José, à mão, em seus últimos dias de lucidez. Nele, José revelava a verdadeira extensão do patrimônio da família e deixava claro que tudo deveria ficar sob controle exclusivo de sua esposa, Dona Maria. E como se a situação não pudesse piorar, para Amanda, Sandra descobriu um novo e chocante elemento. Clara, que até então era apenas vista como administradora da casa de repouso, havia sido sócia de Amanda em um empreendimento fracassado 10 anos antes. As duas haviam perdido muito dinheiro em uma loja de roupas que faliu em menos de um ano. A dívida daquele passado explicava a cumplicidade de Clara nos planos atuais de Amanda. Aquela relação não era de amizade, era uma aliança baseada em interesses obscuros. Enquanto isso, no banco onde Amanda trabalhava, as suspeitas sobre suas atividades também começavam a ganhar força. Um auditor interno, revisando antigas transações, identificou padrões irregulares nas contas de clientes idosos. A venda da mercearia da família, inclusive, levantou bandeiras vermelhas. O valor registrado na operação era muito inferior ao valor de mercado na época, indicando uma possível operação de lavagem de dinheiro. Pedro, incansável em sua missão, encontrou seu Antonino, antigo contador da mercearia. Aquele senhor, já aposentado, guardava cópias de documentos que comprovavam que José havia adquirido não apenas os terrenos, mas também realizado investimentos substanciais em nome de Dona Maria. Seu hábito de manter registros duplicados, que parecia excesso de zelo no passado, agora se mostrava providencial. A teia de mentiras de Amanda começava a se desfazer por todos os lados. Ricardo, após compartilhar suas suspeitas com as autoridades, procurou Dona Maria secretamente. Através de bilhetes discretamente entregues por Pedro, conseguiu alertá-la sobre os planos de internação compulsória que Amanda preparava. Em meio a todas essas descobertas, Dona Maria mantinha sua dignidade intacta. Cada nova informação que chegava até ela, fosse pelos sussurros na janela da cozinha ou pelos bilhetes secretos, era cuidadosamente guardada junto com as provas na velha sacola de feira. Como peças de um quebra-cabeça, cada detalhe se encaixava perfeitamente no seu plano de revelar a verdade. O destino, dizem,
tem uma maneira muito peculiar de conspirar a favor da justiça. Numa quinta-feira chuvosa, Amanda cometeu seu erro mais grave. Esqueceu seu notebook pessoal desbloqueado sobre a mesa da cozinha enquanto atendia uma ligação urgente do banco. E foram precisos apenas alguns minutos de descuido para que Dona Maria, com mãos trêmulas, mas decididas, pegasse seu velho celular, aquele que Pedro havia lhe dado escondido, e fotografasse diversos e-mails comprometedores. As mensagens revelavam um esquema muito mais complexo do que se imaginava. Amanda não planejava apenas a internação da mãe. Ela já estava negociando em segredo a venda do próprio apartamento onde moravam. O comprador? Uma construtora que pretendia demolir o prédio inteiro para erguer um condomínio de luxo. E claro, o valor oferecido era muito abaixo do mercado. O negócio seria fechado rapidamente, sem questionamentos, assim que Dona Maria fosse declarada incapaz. Mas o verdadeiro choque veio quando Dona Maria encontrou uma pasta no notebook, intitulada simplesmente Papai. Dentro dela, estavam digitalizados todos os documentos relacionados à doença de José. E o pior: haviam exames médicos adulterados e receitas médicas modificadas. Amanda havia, deliberadamente, alterado as dosagens dos medicamentos do próprio pai durante o tratamento, acelerando sua deterioração na tentativa de assumir mais rápido o controle dos bens da família. Naquela mesma noite, enquanto Amanda participava de um jantar de negócios, Sandra apareceu no apartamento. Dessa vez, sem a presença opressora da filha. Dona Maria, enfim, pôde compartilhar todo o conteúdo da sacola de feira. O testamento holográfico de José, as escrituras dos terrenos. E agora, as novas provas eletrônicas que obteve do notebook. Mas talvez, o mais impactante de tudo, fosse o diário. Por 3 décadas, Dona Maria havia documentado, meticulosamente, cada negócio da família, cada investimento, cada decisão importante. Aquelas páginas amareladas não eram apenas registros de memória. Eram uma prova irrefutável de uma vida inteira de trabalho honesto que Amanda tentara apagar. Com voz firme, muito diferente da pessoa frágil que Amanda pensava ter subjugado, Dona Maria olhou nos olhos de Sandra e disse: "Chegou a hora da minha filha aprender que algumas dívidas precisam ser pagas." A revelação da verdade desencadeou uma reação em cadeia que ninguém poderia prever. Sandra não estava sozinha naquela visita noturna. Uma equipe do Ministério Público aguardava discretamente no andar de baixo do prédio. E agora, com todas as novas evidências em mãos, principalmente as provas de adulteração dos medicamentos de José, eles tinham tudo o que precisavam para agir. Durante a inspeção do apartamento, uma nova descoberta veio à tona. Escondido no fundo de uma gaveta do quarto de Dona Maria, foi encontrado um frasco de medicamentos, com o rótulo alterado. Análises posteriores confirmariam. Amanda não estava apenas controlando a alimentação da mãe. Estava também administrando sedativos em suas refeições, para mantê-la dócil, confusa, submissa. O plano de Amanda começou a desmoronar como um castelo de cartas. No banco, o auditor interno já havia enviado um relatório detalhado à diretoria, expondo as irregularidades encontradas nas contas de diversos clientes idosos. A polícia, acionada pelo Ministério Público, deu início a uma investigação formal, agora inclusive sobre a morte de José, sob uma nova e sombria perspectiva. Mas foi o conteúdo daquela velha sacola de feira que provocou o golpe mais devastador. Entre os documentos, havia uma carta de José, uma carta endereçada à própria Amanda, escrita poucos dias antes de sua morte. Nela, o pai expressava sua profunda decepção ao descobrir que a filha desviava dinheiro da mercearia há anos. Mesmo assim, com o coração de pai, ele lhe oferecia uma chance de redenção. Amanda nunca leu aquela carta. Dona Maria guardou-a, esperando pelo momento certo. E aquele momento, enfim, havia chegado. Naquela noite, enquanto as autoridades coletavam provas no apartamento, Dona Maria sentou-se em sua velha cadeira da cozinha. Sentiu-se, ao mesmo tempo, exausta e aliviada. Anos de opressão estavam chegando ao fim,
Mas não havia alegria em seu coração. Apenas a triste certeza de que sua única filha havia, conscientemente, escolhido o caminho da destruição. A verdade, pensou Dona Maria, às vezes demora, mas sempre encontra seu caminho até a luz. E a manhã seguinte trouxe consigo uma tempestade. Ao retornar do jantar de negócios, Amanda encontrou sua casa cercada por viaturas policiais. Seu império, construído sobre mentiras, desmoronava diante de seus olhos. Os policiais apresentaram o mandado de prisão. As acusações eram devastadoras: maus tratos contra idoso, fraude financeira e, o mais grave, homicídio qualificado, pela suspeita de ter acelerado a morte do próprio pai. As pernas de Amanda fraquejaram. No banco, a notícia de sua prisão causou um terremoto institucional. Dezenas de clientes, especialmente idosos, começaram a aparecer, contando histórias semelhantes: investimentos forçados, documentos adulterados, promessas vazias. A auditoria interna, que já vinha apurando suas atividades, transformou-se em uma força-tarefa dedicada a rastrear cada centavo desviado ao longo dos anos. Clara, ao saber da prisão da amiga, entrou em pânico. Tentou destruir documentos comprometedores na casa de repouso. Mas já era tarde. A polícia chegou antes. As evidências do esquema de apropriação dos bens dos idosos estavam seguras, nas mãos da justiça. A casa de repouso foi imediatamente fechada. Seus residentes, transferidos para instituições regularizadas e fiscalizadas, Ricardo, o ex-marido de Amanda, forneceu às autoridades uma extensa documentação sobre as atividades financeiras suspeitas que presenciou durante o casamento. Sua coragem em testemunhar contra a ex-esposa foi fundamental para fortalecer a linha de investigação, revelando uma perspectiva íntima de como a ganância de Amanda se desenvolveu ao longo dos anos. E com Amanda agora atrás das grades, o prédio onde Dona Maria viveu anos de opressão respirava aliviado. Os vizinhos, livres do medo que Amanda impunha, começaram a compartilhar suas próprias histórias. Relatos de gritos, de choros, de súplicas que ouviam do apartamento durante as madrugadas. O porteiro confirmou as inúmeras vezes em que Amanda proibiu visitas à mãe, até de antigos amigos da família. Dona Maria, agora sob proteção judicial, foi levada para um local seguro. Seu primeiro pedido foi tão simples e tão simbólico. Eu só queria um prato de arroz com feijão, comida simples, que há meses lhe era negada. Enquanto se alimentava, lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Não de tristeza, mas de alívio. A fome física, enfim, seria saciada. Mas a fome de justiça, essa ainda teria um longo caminho pela frente. A investigação sobre a morte de José tomou contornos ainda mais sombrios quando os peritos começaram a reexaminar seu prontuário médico. A análise toxicológica, refeita a partir de amostras armazenadas pelo hospital, revelou níveis alterados de medicação, que não correspondiam às prescrições originais. O médico que acompanhou José em seus últimos dias prestou um depoimento crucial. Relatou que Amanda sempre fazia questão de administrar ela mesma os remédios do pai, recusando até mesmo a ajuda da enfermagem. O impacto no bairro foi profundo. Antigos clientes da mercearia, inconformados, começaram a trazer fotos antigas. Recordações de um tempo onde José e Dona Maria, sempre sorridentes, ajudavam famílias em dificuldade. Quantas vezes perdoaram dívidas? Quantas vezes ofereceram mantimentos fiados, sabendo que talvez jamais fossem pagos? O contraste entre aquela generosidade e a crueldade de Amanda chocava a todos. Pedro, o antigo entregador que jamais abandonou Dona Maria, foi reconhecido pelo Ministério Público como testemunha-chave do caso. Suas gravações, suas fotos, feitas ao longo de meses pela janela da cozinha, constituíram provas irrefutáveis dos maus tratos. Mas, mais importante do que isso, foi sua dedicação em manter Dona Maria conectada ao mundo exterior. Foi ele quem garantiu que ela mantivesse sua lucidez, mesmo sob condições extremas. A promotoria construiu um caso sólido.
Amanda não apenas havia premeditado o terror psicológico contra a mãe e, possivelmente, a morte do pai, como também criou uma rede criminosa, uma teia de fraudes envolvendo a casa de repouso e o desvio de recursos de clientes idosos do banco. Cada nova descoberta revelava camadas ainda mais profundas de uma crueldade fria, calculada e meticulosamente planejada. O cofre pessoal de Amanda, aberto por ordem judicial, trouxe mais uma surpresa. Lá dentro, foi encontrada uma fortuna em joias e dinheiro vivo. Parte do produto dos desvios que ela realizava, uma teia de fraudes envolvendo a casa de repouso e o desvio de recursos de clientes idosos do banco. Cada nova descoberta revelava camadas ainda mais profundas de uma crueldade fria, calculada e meticulosamente planejada. O cofre pessoal de Amanda, aberto por ordem judicial, trouxe mais uma surpresa. Lá dentro, foi encontrada uma fortuna em joias e dinheiro vivo. Parte do produto dos desvios que ela realizava. A recuperação de Dona Maria começou como uma flor, que depois de um longo e rigoroso inverno, finalmente voltava a desabrochar. Instalada temporariamente na casa de Pedro, ela começou a redescobrir o prazer das pequenas liberdades, abrir a geladeira quando quisesse, assistir TV sem medo, conversar com os vizinhos sem precisar sussurrar. Sua primeira grande vitória foi recuperar o peso e a saúde. A nutricionista designada pelo tribunal ficou impressionada. Apesar de meses de desnutrição forçada, seu organismo respondeu surpreendentemente bem ao novo regime alimentar. As refeições, antes momentos de angústia, agora se tornavam celebrações diárias da vida. O apoio psicológico foi fundamental. Durante as sessões de terapia, Dona Maria não apenas começou a processar o trauma recente, como também a entender como Amanda, sua própria filha, havia se transformado naquela pessoa. As sementes da ganância, plantadas durante a adolescência privilegiada que os pais tanto se esforçaram para proporcionar, cresceram como ervas daninhas, sufocando qualquer vestígio de amor filial no coração de Amanda. Mas a força interior de Dona Maria surpreendeu até mesmo seus apoiadores mais próximos. Ao invés de se entregar ao papel de vítima, ela escolheu um caminho diferente. Assumiu um papel ativo na própria recuperação. Passou a frequentar um grupo de apoio para idosos vítimas de abuso familiar, onde compartilhava sua história. Não apenas para desabafar, mas para ajudar outros a reconhecerem os sinais de abuso e buscarem ajuda antes que fosse tarde demais. O caso rapidamente ganhou repercussão nacional, e Dona Maria começou a receber convites de programas de televisão para contar sua história. No início, relutou. Não buscava vingança, nem exposição, mas com o tempo, entendeu que sua voz poderia salvar vidas. Sua dignidade ao falar sobre o tema, sem demonstrar ódio, rancor ou desejo de revanche, tocou o coração de milhões de brasileiros. Paralelamente, os terrenos que José havia comprado em seu nome começaram a ser recuperados judicialmente. E pouco a pouco, sua situação financeira começou a se restabelecer. Mas para Dona Maria, a verdadeira riqueza estava na liberdade reconquistada. E mais ainda, na possibilidade de usar sua experiência para proteger outros idosos em situação de vulnerabilidade. Seu processo de cura emocional evoluiu de forma notável. Uma das descobertas mais simbólicas aconteceu quando ela decidiu retornar ao antigo apartamento para recolher seus pertences. Entre fotos antigas e objetos carregados de memórias, encontrou seu velho diário de receitas. Um caderno simples, onde registrava os pratos preferidos de José e de Amanda quando ainda era criança. Aquelas páginas, manchadas pelo tempo, contavam, na verdade, a história de uma família, através das refeições e dos momentos compartilhados. Memórias de um tempo em que o amor ainda era o ingrediente principal. Na nova rotina, Dona Maria encontrou um novo propósito. Começou a se voluntariar em um centro comunitário do bairro, onde ajudava na cozinha, preparando refeições para outros idosos em situação de risco. Aquele ato de cozinhar
que nas mãos de Amanda havia se transformado em um instrumento de tortura e controle, agora voltava a ser uma expressão de amor, cuidado e afeto pelo próximo. Sandra, a assistente social que foi peça-chave em sua libertação, tornou-se mais do que uma aliada. Tornou-se uma amiga. Juntas, desenvolveram um projeto de cartilha educativa para profissionais da saúde e da assistência social. O material ensinava a identificar sinais sutis de abuso contra idosos, desde os financeiros até os psicológicos e físicos. E, claro, incluía a própria história de Dona Maria como estudo de caso, provando na prática como a violência financeira frequentemente caminha lado a lado com outros tipos de abuso. O dinheiro recuperado das fraudes cometidas por Amanda foi, por decisão judicial, destinado à criação de um fundo de amparo para idosos vítimas de violência familiar. E Dona Maria fez questão de participar ativamente da gestão desse fundo, garantindo que os recursos seriam utilizados, de fato, para criar uma rede de proteção efetiva. Agora, em suas noites tranquilas, livres do medo e da fome, Dona Maria começou a escrever suas memórias. Não era um livro de acusações, nem de lamentações. Era um registro honesto, verdadeiro, de como o amor pode se transformar em sua própria antítese quando a ganância invade o coração. Suas palavras, escritas com a sabedoria de quem conheceu tanto o amor quanto o desamor, tornaram-se um testemunho poderoso sobre a importância de valorizar os laços familiares, acima de qualquer bem material. Mas um novo capítulo se aproximava. O julgamento de Amanda estava chegando. E com ele, uma nova onda de ansiedade tomou conta de Dona Maria. O Ministério Público havia construído um caso absolutamente sólido. As evidências eram irrefutáveis. Os crimes cometidos contra José e contra ela própria estavam todos documentados. E mais do que isso, a investigação revelou um padrão criminoso que se estendia por anos, afetando dezenas de idosos que, em algum momento, confiaram suas economias nas mãos de Amanda. Na véspera do julgamento, Dona Maria passou horas relendo aquela última carta, a carta que José havia escrito para Amanda, a carta que ela nunca leu. As palavras de perdão escritas pelo marido, agora, pesavam diferente no seu coração. José, mesmo sabendo dos desvios de dinheiro da mercearia, escolheu o caminho da reconciliação, e agora, Dona Maria se perguntava: devo seguir o mesmo caminho? A promotoria havia oferecido um acordo judicial para Amanda. O acordo incluía confissão de culpa, devolução integral dos valores desviados e, em troca, uma pena reduzida. Clara, já condenada pelo esquema da casa de repouso, aceitou um acordo similar. Colaborava com as investigações e havia revelado detalhes ainda mais sórdidos do plano que ela e Amanda arquitetaram juntas. Pedro, que se tornara um verdadeiro guardião de Dona Maria, percebeu sua inquietação. A senhora não precisa comparecer ao julgamento, disse ele, preocupado com o impacto emocional que o confronto poderia causar. Mas Dona Maria estava decidida. Não por vingança, não por ódio, mas por um senso profundo de dever moral. Sua presença no tribunal seria um testemunho silencioso, não apenas de sua sobrevivência, mas de sua força. O diário que manteve durante todos aqueles anos de abuso seria apresentado como evidência. Suas páginas, preenchidas com letra trêmula, nas noites de fome e solidão, contavam uma história de resistência. Uma história que transcendia qualquer drama familiar. Aquelas páginas não eram apenas um diário. Eram um documento histórico, uma prova viva da crueldade da ganância e da resiliência do espírito humano. Na noite anterior ao julgamento, Dona Maria fez algo que não fazia há meses. Preparou, com mãos firmes, o arroz doce que um dia foi a sobremesa preferida de Amanda, quando ainda era criança. Não era para a filha, que agora estava detida. Era um ritual silencioso, uma despedida, um adeus, a um tempo que não voltaria mais.
Na manhã seguinte, o Fórum Criminal da cidade amanheceu diferente. Do lado de fora, dezenas de idosos, muitos deles ex-clientes do banco onde Amanda trabalhava, formavam uma fila silenciosa. Cada um carregava sua própria história de perdas, de traições, de dor. Mas mais do que tudo, estavam ali para apoiar Dona Maria. Aquela senhora havia se tornado um símbolo nacional de resistência contra o abuso financeiro e psicológico de idosos. A equipe do Ministério Público havia organizado meticulosamente as evidências. A velha sacola de feira, agora peça central do processo, estava lacrada, cuidadosamente protegida, junto ao diário de Dona Maria e a carta de José. Os laudos periciais confirmavam a autenticidade de cada documento, incluindo o testamento holográfico, aquele mesmo que Amanda passou anos procurando e nunca encontrou. Na sala de espera do tribunal, Sandra, a assistente social, segurava firme a mão de Dona Maria. A promotora do caso fazia um último resumo das provas. O clima era de tensão e de justiça prestes a acontecer. O caso era considerado emblemático. Pela primeira vez, um tribunal brasileiro julgaria simultaneamente crimes de abuso financeiro, maus tratos a idoso e homicídio qualificado em um contexto familiar. A pena máxima poderia chegar a 30 anos de reclusão. Na sala ao lado, Ricardo, ex-marido de Amanda, aguardava para prestar seu depoimento. Suas mãos tremiam, enquanto segurava cópias dos extratos bancários que comprovavam o esquema de desvio de dinheiro dos clientes idosos. Seu depoimento seria crucial para provar o padrão de comportamento predatório que Amanda carregava há anos. O juiz designado para o caso era conhecido por sua rigidez, principalmente quando se tratava de crimes contra idosos. Ao revisar o processo, na noite anterior, ficou particularmente impressionado com as anotações minuciosas do diário de Dona Maria. Ali, estava muito mais do que um relato de abusos. Estava uma aula de lucidez, de força, de dignidade. Quando as portas do tribunal se abriram, Dona Maria respirou fundo. Na bolsa, levava uma única foto. Ela, José e Amanda, sorrindo em frente à mercearia, décadas atrás. Era um lembrete de que, independentemente do resultado daquele dia, sua verdadeira vitória já estava garantida. Sua liberdade e sua dignidade haviam sido reconquistadas. O silêncio era absoluto quando Amanda entrou, escoltada por 2 policiais. Seus olhos, antes dominadores, agora evitavam qualquer contato visual. O contraste era chocante. A mulher que antes desfilava de salto alto, maquiagem impecável e ternos de grife, agora vestia um uniforme prisional, cabelos presos em um coque simples, e a postura, encolhida, quebrada. O momento decisivo chegou. Dona Maria foi chamada para depor. Com passos firmes, caminhou até a tribuna. Sua voz, clara, serena, ecoou pela sala. Não era apenas um relato de abusos. Era a crônica de uma transformação dolorosa. A história de como sua única filha havia se tornado sua algoz. Senhores, começou. Não estou aqui hoje apenas como mãe. Estou como testemunha de uma verdade que precisa ser dita. Minha filha não roubou só meu dinheiro. Ela não roubou apenas minha liberdade. Ela tentou roubar minha dignidade. Cada grão de arroz que ela jogou no lixo não era apenas comida desperdiçada. Era uma tentativa de quebrar meu espírito. O tribunal inteiro prendeu a respiração quando Dona Maria pediu permissão ao juiz para se dirigir diretamente a Amanda. O juiz, tocado pela dignidade daquela mulher, consentiu. Dona Maria, então, com mãos firmes, retirou da bolsa a antiga foto da família em frente à mercearia. Amanda, disse levantando a foto. Seu pai e eu construímos aquela mercearia com amor, pensando no seu futuro. Cada cliente que ajudamos, cada conta fiada que perdoamos,
Cada sorriso que compartilhamos atrás daquele balcão fazia parte do legado que queríamos deixar para você. Isso, Amanda, nunca foi apenas um negócio. Isso era uma vida. Uma vida baseada em honestidade, trabalho duro e compaixão. Pela primeira vez, desde o início do julgamento, Amanda ergueu os olhos. E o que viu não foi uma idosa fragilizada. Viu uma mulher forte, uma mulher cuja dignidade havia sobrevivido a todas as suas tentativas de destruição. Foi nesse instante que Amanda começou a chorar. Mas não era mais aquele choro calculado. Não era mais encenação. Pela primeira vez, ela enxergou o monstruoso reflexo dos próprios atos. O momento mais impactante do julgamento veio quando a promotoria apresentou a prova final. As gravações de áudio das câmeras de segurança que Amanda havia instalado no apartamento. A voz dela ecoou, cruel, fria, implacável. Prefiro jogar fora do que te dar um grão sequer. Logo em seguida, o som do arroz sendo despejado no lixo e os soluços contidos de Dona Maria. O juiz, visivelmente abalado pelas evidências, fez então algo incomum. Pediu que os laudos toxicológicos de José fossem relidos, em voz alta. Os relatórios eram claros e devastadores. As alterações nas dosagens dos medicamentos de José haviam sido sistemáticas, intencionais, revelando um plano, cruelmente elaborado, para acelerar sua morte. Diante da avalanche de provas, Amanda quebrou, levantou-se e começou a falar. Confessou. Contou como a inveja e a ganância haviam consumido sua alma, desde a adolescência, como se ressentia da simplicidade dos pais, como passo a passo planejou sua vingança contra o que, na sua cabeça, considerava uma vida de privações, mesmo tendo recebido a melhor educação e todas as oportunidades que seus pais poderiam ter oferecido. Dona Maria, ouvindo a confissão da filha, permaneceu serena. Suas mãos, antes trêmulas pela fome forçada, agora estavam firmes, segurando a velha sacola de feira que guardou por décadas a chave da sua própria justiça. Aquela sacola, tão simples, tão desprezada por Amanda, por representar a vida humilde dos pais, havia se tornado o instrumento da sua queda. O veredito foi inequívoco. Amanda foi condenada a 28 anos de prisão pelos crimes de maus-tratos contra idoso, apropriação indébita, estelionato e homicídio qualificado. Além da pena de prisão, foi determinada a restituição integral de todos os valores desviados, tanto de Dona Maria quanto dos clientes do banco que haviam sido lesados. Quando o juiz bateu o martelo, um suspiro coletivo percorreu o tribunal. Não era apenas o fim de um processo judicial. Era o encerramento de um capítulo sombrio na vida de Dona Maria e uma vitória para todos os idosos que sofrem em silêncio nas mãos daqueles que deveriam protegê-los. O caso de Dona Maria não terminou no tribunal. Sua luta provocou uma verdadeira revolução social. A repercussão nacional foi tão grande que o Ministério Público conseguiu, através desse processo, aprovar medidas mais rigorosas de proteção aos idosos em todo o país. A partir daquele dia, todos os bancos passaram a ser obrigados a implementar sistemas de alerta para detectar movimentações suspeitas nas contas de clientes acima dos 60 anos. Um passo gigantesco na luta contra o abuso financeiro de idosos. A história da sacola de feira se transformou em um símbolo. Grupos de apoio, ONGs, redes de proteção, adotaram a sacola como um emblema de resistência e esperança. Ela representava mais do que documentos. Representava memória. Representava luta. Representava dignidade. O diário de Dona Maria. Aquele escrito com lágrimas, fome e resistência. Foi transformado em material didático, utilizado no treinamento de assistentes sociais, profissionais da saúde e da justiça.
Suas páginas agora ensinavam outros profissionais a identificar os sinais sutis que denunciam a violência contra idosos dentro dos próprios lares. Pedro, o antigo entregador que nunca abandonou Dona Maria, foi homenageado pela Câmara Municipal. Seu papel foi considerado essencial não só na denúncia, mas também na preservação da vida e da dignidade de Dona Maria. Seu exemplo inspirou a criação de uma rede de vizinhança solidária, com foco no monitoramento e proteção de idosos que vivem sozinhos ou em situação de vulnerabilidade. A mercearia, que anos antes havia sido vendida e transformada em uma farmácia, foi readquirida. Com parte do dinheiro recuperado das fraudes, Dona Maria, junto com um grupo de antigos clientes e apoiadores, transformou o antigo espaço em um centro de convivência para idosos. Ali, mais do que atividades recreativas e culturais, são oferecidas orientações jurídicas, atendimento psicológico e suporte para vítimas de violência familiar. Um verdadeiro porto seguro para quem, como ela, já viveu o pior e agora merece viver o melhor. O apartamento onde Dona Maria viveu seus anos mais sombrios foi vendido. Com esse dinheiro, ela realizou um sonho antigo. Comprou uma casa térrea com um pequeno jardim, um lugar de paz, de recomeço. E, nas manhãs de domingo, o cheiro de café fresco e pão caseiro volta a preencher o ar. Dona Maria voltou a fazer o que sempre fez de melhor, cozinhar para quem ama. Mas agora, as refeições não são mais marcadas por medo, silêncio ou controle. São celebrações, pequenas festas da liberdade. E Amanda, na penitenciária feminina, recebeu uma última carta da mãe. Uma carta que não trazia perdão. Porque algumas feridas são profundas demais para serem simplesmente esquecidas. Mas como toda mãe, Dona Maria ofereceu esperança. Esperança de que, no silêncio da reclusão, Amanda pudesse enfim compreender o valor da compaixão que os pais tanto tentaram lhe ensinar e que ela desperdiçou. O dinheiro recuperado dos golpes aplicados por Amanda no banco foi utilizado para criar uma fundação, uma entidade, batizada com o nome de José, Fundação José, Proteção Financeira ao Idoso. Ela oferece consultoria gratuita, assistência jurídica e monitoramento de investimentos, para garantir que mais nenhum idoso passe pelo que Dona Maria passou. A fundação, em poucos anos, já havia ajudado centenas de famílias a protegerem o patrimônio dos seus entes queridos mais velhos. E no fim, Dona Maria, que um dia foi vista apenas como uma vítima, agora era considerada uma referência nacional. Uma mulher que transformou dor em força, que transformou abuso em proteção, que transformou uma história de terror em uma bandeira de luta por dignidade e justiça. Anos se passaram. Numa manhã ensolarada de domingo, o jardim da casa de Dona Maria estava cheio de vida. Idosos da comunidade se reuniam para mais um café da manhã comunitário. Histórias eram compartilhadas. Risadas preenchiam o espaço. Amizades eram fortalecidas. Entre vasos de flores cuidadosamente cultivadas, uma velha sacola de feira estava emoldurada, protegida dentro de uma caixa de vidro na parede, não mais como prova de um crime, mas como símbolo. Símbolo de resistência, símbolo de esperança, símbolo de que nunca é tarde para lutar, e que a dignidade, uma vez perdida, pode sim ser reconquistada. Na cozinha, o cheiro do pão assando, do café fresco e do arroz doce recém-preparado invadia o ar. Enquanto ajeitava a mesa, Dona Maria ensinava com carinho a uma jovem assistente social. Fique sempre atenta aos sinais, minha filha. Nem todo grito se escuta, nem toda dor se vê, mas todo amor se sente, e que essa história sirva de alerta. Porque neste exato momento, em algum lugar, há um idoso sofrendo em silêncio. Esteja atento aos sinais. Isolamento repentino. Controle excessivo sobre dinheiro, alimentação ou comunicação. Mudanças bruscas de comportamento. Se perceber algo, não se cale. Ligue para o Disque 100.
ou procure o Ministério Público de sua cidade. A proteção aos idosos é responsabilidade de todos nós. Compartilhe essa história e ajude a quebrar o ciclo de silêncio que permite que a violência contra idosos continue acontecendo.